um bom dia, seja bem-vindo para essa devocional diariamente de segunda a sexta às 6:30 da manhã. Estarei trazendo uma devocional para alimentar a sua fé e trazer direção para a sua caminhada diária de segunda a sexta. Então fique comigo aqui até o final, porque você vai ter direção. E devocional não é apenas ler uma passagem bíblica e dizer já fiz o que tinha de ser feito. Devocional é você pegar uma palavra específica, você fazer uma leitura e meditação daquilo que você lê. É um momento de você se relacionar com o Espírito Santo através do que está escrito. Devocional é você ficar atento, colocar a sua mente e coração voltado às letras que estão escritas nas Sagradas Escrituras e perguntando para ela o que é de verdade ela quer que faça dentro de nós. O que é que esta palavra quer transformar nosso interior, transformar a nossa vida, nos trazer uma essência mais profunda de intimidade com Deus através da palavra de Deus. Por isso que é muito importante você ter o contato com a palavra e diariamente você precisa ter um caminho. Talvez você não tenha forças, talvez você não tenha ânimo para poder abrir a palavra de Deus. Mas se você abrir todos os dias às 6:30 aqui este vídeo, você vai ser conduzido pelo poder do Espírito Santo para te conduzir à profundidade das Sagradas Escrituras. Então fique bastante atento para que de segunda a sexta às 6:30 da manhã você possa vir junto comigo, envolvido e inspirado pelo poder do Espírito Santo para nos conduzir a essa trajetória maravilhosa que Deus nos escolheu, nos reservou. É muito importante. Bom, eu quero começar hoje com o Evangelho de João, né? Então a gente vai começar a estudar, a meditar na palavra diariamente. E eu vou começar com o Evangelho de João. Você vai pegar aí a sua Bíblia, né? E abrir no primeiro capítulo do Evangelho de João, no versículo 1. Vamos lá, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Bom, do versículo 1 ao 4, aqui se fala de Jesus Cristo. Aqui fala de um ser que tudo que aconteceu e tudo que acontece no universo é voltado por meio dele. Quando a Bíblia diz que no princípio estava com Deus, antes mesmo de Jesus pisar os seus pés aqui na terra como forma corpórea, ele já existia com Deus. Antes da fundação do mundo, já existia o próprio Senhor Jesus Cristo. A Bíblia também disse que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então tudo que você vê, tudo que você visualiza, tudo que você consegue enxergar aos olhos nus, foi feita por intermédio de Jesus Cristo. E nada do que foi feito se fez sem ele. Tudo que você vê, tudo que você contempla, que apalpa, que visualiza, foi feito por intermédio de Jesus Cristo, diz as Sagradas Escrituras. E a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Uma vida não funciona sem Jesus Cristo. Não existe vida sem Jesus. Não existe você tentar viver uma história se não for por intermédio ou inspirado pelo poder do Senhor Jesus Cristo. No versículo 4 diz que a luz resplandece nas trevas, ainda que você esteja cercado por nuvens negras de trevas, ainda que você esteja cercado por grandes adversidades, ainda que você esteja cercado por grandes problemas, por grandes aflições, por grandes angústias, a Bíblia diz que nele resplandecem as trevas. Com todos esses problemas, ele resplandece, ele está acima. E diz ainda, e as trevas não prevaleceram contra ela. Sabe o que acontece? Por mais que seja o seu problema, por mais que seja a sua adversidade, por mais que seja as suas ansiedades, depressões, problemas, casamento,
problemas com família, problemas com filhos, problemas financeiros, problemas no trabalho, nos negócios, problemas na saúde. Todas essas trevas, essas escuridões, elas não prevalecem em Cristo. Elas não prevalecem quem está com o Senhor. Aí ele continua no versículo 6, dizendo assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Deus enviou João Batista para testificar dele, porém ele não era ainda Jesus Cristo, mas ele testificava desta pessoa chamada Jesus Cristo. Ele não era a luz, versículo 8, mas veio para que testificasse da luz. João Batista, ele foi levantado, ele foi formado para que testificasse, ele foi o precessor do Salvador e Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Aí a Bíblia diz no versículo 9, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. João Batista veio para dizer o seguinte, que este ser, Senhor Jesus Cristo, ilumina todo o interior de um homem. Ainda que ele venha a ser cercado por trevas, as trevas não prevalecem. Quem tem a iluminação do Senhor Jesus Cristo. João Batista estava dando a direção de todas as perguntas, de todas as angústias e aflições da humanidade. O versículo 10 diz assim, o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aqui fala dos judeus, aqueles que Deus tinha separado, o povo de Israel, os hebreus, para que verdadeiramente recebesse a salvação, recebesse a luz, recebesse a vida eterna, mas eles não receberam. No versículo 12 diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quando nós passamos a crer no envio de Deus, o seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo, passamos a receber o poder. Eu queria que você atentasse muito nas Sagradas Escrituras. Enquanto eu leio, eu sei que o Espírito Santo está falando no seu coração. Eu sei que o Espírito Santo está te iluminando. Eu sei que o Espírito Santo está te impulsionando para viver um dia diferente, um dia debaixo da graça do Senhor. Um dia de força, um dia que você não vai andar sozinho. Você não pense que você está andando sozinho. Esses problemas, os desafios que nós enfrentamos diariamente, nós não estamos sozinhos. Nós estamos sendo iluminados pelo Senhor Jesus Cristo. Estamos sendo conduzidos pelo poder do Espírito Santo dentro de nós, porque assim diz as Sagradas Escrituras. Ainda que você fique aflito, ainda que você fique inquieto, desesperado pelo amanhã ou pelo hoje, por não ter ou por não saber o que fazer. A Bíblia diz que tudo foi feito por intermédio dele. Ele mesmo já sabe de todas as coisas que você está vivendo. Ele tem um conhecimento de tudo que nós estamos passando aqui na terra. Mas somos iluminados pelo Senhor Jesus Cristo. Somos iluminados pela presença do Espírito Santo que habita dentro de nós. Isso é poderoso. Isso é algo poderoso que está acontecendo comigo, que está acontecendo com você aí agora. Preparando o nosso dia, de manhã cedo, a gente ouvindo essa devocional, preparando o nosso ambiente, preparando a nossa mentalidade, preparando os nossos corações para viver melhor esta vida. Quantas coisas perdemos ou deixamos de viver com plenitude do Espírito Santo por falta de conhecimento. Eu quero seguir dizendo assim, no versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nascemos de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele veio, ele habitou nesta terra, viveu 33 anos, 3 anos de ministério pregando a vontade do Pai aqui na terra. Ele subiu, foi exaltado e glorificado por Deus à sua destra, aonde ele está nas regiões celestiais, onde quem crê nele está juntamente com ele,
subjugando todo principados e potestades, todos os problemas, pelo poder da fé que há em Cristo Jesus. Nós seremos solucionados com a graça de Deus, com o poder impactante que Ele já nos deixou dentro de nós. Apenas creia no poder desta palavra. Eu deixo essa devocional para você. Eu deixo essa meditação na palavra de Deus. E amanhã, às 6h30, aqui neste mesmo lugar, neste mesmo canal, eu vou dar seguimento na devocional, aonde nós vamos falar o testemunho de João Batista, em o Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 15 em diante. Hoje nós falamos do Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 13, ao 14. E amanhã falaremos do versículo 15 em diante. Que essa palavra possa florescer dentro do teu espírito. Que essa palavra venha germinar com algo glorioso, poderoso na sua vida, sabendo que foi Deus que abriu os teus olhos, foi Deus que te elegeu, foi Deus que te escolheu, foi Deus que te colocou neste vídeo. E para que não fique somente com você, que você possa compartilhar com pessoas que possam ser agraciadas por este momento. Quantas e milhares de pessoas neste momento não têm uma palavra profética, não têm uma palavra de vida. E nós precisamos entender que por mais que fomos cercados pelas trevas, as trevas não vão prevalecer contra você, porque próprio Deus te iluminou aí dentro com um ser chamado Jesus Cristo. E se você tem essa fé que está brotando dentro de você, por mais que você chore, por mais que você esteja sofrendo, por mais que você esteja aparentemente padecendo, mas lá dentro você acredita que a sua vida vai ter melhoras, que a sua vida não é essa. O que você está vivendo agora não determina o seu futuro, não determina o seu destino. Você está passando por um processo de transformação, um processo de conhecimento, de maturidade que Deus está inserindo no seu ser. Fazendo isso, o próprio Espírito Santo habita fortemente na sua vida. E aqueles que te cercam receberão a graça abundante do Senhor através dessa palavra. Não saia daqui sem curtir este vídeo. Ajuda este canal a receber mais pessoas para serem abençoadas. Isso é o propósito do meu coração. Que as pessoas conheçam mais o Senhor Jesus Cristo. Que as pessoas recebam mais dessa graça. Vivemos em um mundo de tão distração, de tanta perturbação, de tanta confusão mental. Mas a palavra de Deus nos dá um norte. A palavra de Deus nos traz a calmaria, nos traz o sossego, nos traz o consolo, o conforto. Aumenta a nossa fé. Como Romanos 10:17 diz, que a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa devocional foi feita para você, porque Ele conhece você e sabe que você precisava disso. Que Jesus Cristo continue te abençoando. Aí na descrição eu tenho links dos meus e-books, eu tenho feito um material para edificação das pessoas, diante das necessidades, diante das dores, diante dos desejos. Então tem e-books aí, você pode também ser abençoado. Vai lá, clica no link e baixe o seu e-book. Abençoe essa obra missionária, também está no link, aí está na descrição. Se você deseja fazer uma oferta pastoral, aqui, Pastor Jalvison Júnior, estou aqui para poder me dedicar o máximo, para poder você ser edificado, ser liberto. Se sentir o desejo de me abençoar nessa obra, uma oferta, vai lá no Pix, ainda que pode ser qualquer valor. Ah, pastor, mas eu vou dar R$2. Não tem problema. Você está semeando. A lei da semeadura ela é poderosa. Eu estou aqui porque Deus falou que era para me fazer isso. Eu não gosto de fazer isso. Mas Ele falou fortemente, é preciso eu falar. Porque tem pessoas que, assim como eu estou semeando você através desse entendimento, dessa devocional, assim também Deus vai te levantar para me abençoar financeiramente. E assim, juntos, nós vamos ser abençoados uns com os outros. Não saia daqui sem deixar um comentário dizendo assim: eu verdadeiramente recebi o poder de Deus. Tenho o poder de Deus. Sou iluminado por Deus. E você terá uma visita do Espírito Santo no dia de hoje, porque eu creio que você não chegou aqui em vão. Eu creio que esse vídeo não chegou aleatoriamente para você. Esse vídeo chegou para trazer uma essência. Diariamente,
eu vou fazer essa devocional no Evangelho de João. A gente vai decorrer cada versículo e o Espírito Santo nos conduzirá para falar aquilo que Ele quer diariamente. Amém? Eu te agradeço por você ter ficado aqui comigo até o final e amanhã a gente se encontra para mais uma devocional. Que Deus te abençoe.